Olá, vamos continuar a responder o exercício do livro, as questões que estão no livro. Então, vamos lá. Continuando com a página 40, vamos responder a questão 2. Em cada item, escreva a expressão por meio de um único radical. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, isso aqui já é um pouquinho diferente. Raiz nona de 2 vezes a raiz nona de 14, dividido pela raiz nona de 4. O que que acontece? Ele quer que tem 3 radicais, aqui 1, 2, 3 radicais. E preciso colocar em um único radical. Para isso, nós vamos usar as propriedades que estudamos. Então, aqui eu tenho, primeira coisa, uma multiplicação de raízes. O que é que eu observo? Se os índices são iguais. Então, nessa multiplicação, se os índices são iguais, eu vou repetir o índice e vou colocar as duas no mesmo radical. Então, vai ficar 2 vezes 14, ok? E eu tenho a raiz nona de 4. Olhando aqui, eu tenho também uma divisão de raízes e eles têm o mesmo índice. Se tem o mesmo índice, eu vou colocar tudo numa mesma raiz. Então, vai ficar o 2 vezes o 14, vezes o 14, dividido por 4. Então, vai ficar tudo na mesma raiz, como a gente fez aqui, ó. Mesmo índice, ó. Raiz nona de 2 vezes 14, dividido por raiz nona de 4. 2 vezes 14 dá 28. Ok? Aqui eu só repeti a raiz nona de 4. Observando, eu tenho o mesmo índice. Eu tenho aqui uma divisão de raízes. Eu posso deixar tudo na mesma raiz. Então, vai ficar a raiz nona de 28 dividido por 4. Pronto, esse 28 e esse 4, ele fica tudo numa mesma raiz. Eu tanto posso juntar como eu posso separar. Aqui eu faço a divisão. 28 dividido por 4 dá 7. Então, o índice eu repito, ó, perceba que o índice eu repito até o final. Vai ficar a raiz nona de 7, ok? Então, aqui eu já poderia fazer direto, já que eu tenho uma multiplicação de raízes, uma divisão que tem o mesmo índice, então eu já poderia fazer também direto. 2 vezes 14, 28. 28 dividido por 4, 7. Ok? Vamos lá. Esse aqui já tem várias coisas também. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a questão. E ver que a gente já viu o modelo dela, mesmo que ele esteja junto. Mas a gente já viu como responder. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? Uma raiz de raiz. Pronto. E aqui dentro da raiz eu tenho uma raiz quarta de 6 elevado a 4. Aí aqui eu já tenho o mesmo índice e o mesmo expoente. Ok? Aí aqui eu já tenho uma divisão de raízes, raiz décima de 3 vezes a raiz décima de 3. O que eu observo aqui? Aqui eu tenho um índice diferente desses outros dois. Mas vamos tentar responder essa parte aqui. Observe, eu tenho raiz de raiz, mas eu tenho uma raiz quarta de raiz sexta de 4. Ou raiz quarta de 6 elevado a 4, desculpa aí. Então, o que é que acontece? Eu tenho o mesmo índice e o mesmo expoente. Então, eu posso cortar aqui, ó. Quando eu corto aqui, elimino também esse radical, mas esse continua, porque eu nem mexi com ele. Então, aqui eu vou continuar com a raiz quinta de 6, ok? Porque nesse caso aqui, prefiro usar essa propriedade, já elimino, ó, já tenho o resultado do radicando, que é 6. Pronto. Nesse caso aqui, vamos ver o que a gente dá para fazer. A gente já adiantou essa parte do numerador, vamos adiantar essa parte do denominador.
Nessa parte aqui, vamos analisar o que é que eu tenho. Eu tenho aqui a multiplicação de potências, ou de raízes, desculpa, raízes de mesmo índice, ó. Esse é igual a esse, eu tenho uma multiplicação. O que é que acontece? Eu posso colocar os dois na mesma raiz. Se você observar aqui, 3 vezes 3 são dois números 3. Então, eu posso fazer assim, o índice repete, e aqui eu vou colocar em forma de potência. Se eu tenho dois números 3, na multiplicação 3 vezes 3, é a mesma coisa que 3 elevado a 2, ok? 3 elevado a 2. Então, é isso que aconteceu aqui, ó. Raiz quinta de 6, raiz décima de 3 elevado a 2. O que é que acontece? Observe que eu tinha uma divisão de raízes, só que aqui eu tenho o índice 5 e aqui eu tenho o índice 10. E para usar as propriedades, eu preciso que eles estejam iguais. Aí, olhando direitinho, aqui não tem nem muita coisa para fazer, mas aqui eu tenho um expoente. Eu tenho um expoente 2. Eu tenho o índice 10 e o expoente 2. Será que eu tenho como pegar esse índice aqui e deixar igual a 5? Para deixar igual a 5, eu teria que dividir por 2. Aí eu posso dividir isso por 2, eu posso dividir isso aqui também por 2. Então, eu vou usar aquela propriedade e vou dividir o índice por 2 e o expoente por 2, ok? E esse aqui eu não vou mexer agora não, eu vou repetir e agora eu vou fazer uma divisão. Quando você faz uma divisão do índice e do expoente da raiz, você torna essa raiz equivalente. Equivalente é a mesma coisa que uma de 20 e duas de 10. Equivalente. Quando você vai trocar um dinheiro, você troca por valores equivalentes, mas por cédulas diferentes, com valores diferentes, mas que ao somar dá o mesmo valor. Então, o que é que acontece? Então, aqui eu vou ter 10 dividido por 2, que dá 5, e 3 dividido por 2, que dá 1. Esse 1 nem precisa aparecer. Radicando continua o mesmo, e aqui eu não mexi. Ok? Viu como foi que eu fiz para deixar, usando a propriedade para deixar os índices iguais, que aqui é índice 10 e índice 5. Eu não poderia fazer muita coisa, mas mudando o índice, usando a divisão, tanto posso fazer a divisão como posso fazer a multiplicação. Se eu quisesse mudar esse outro aqui, eu poderia multiplicar por 2 e ficar igual a 10. Mas vamos lá. Aqui eu tenho 5 raiz quinta de 6. E aqui, ao dividir, vai ficar raiz quinta de 3. Eu observo que eu tenho uma divisão de raízes de mesmo índice. Então, se tem raízes de mesmo índice, eles estão separados, eu posso colocar dentro de uma mesma raiz. Então, o índice continua, ó, raiz quinta de 6 dividido por 3. E agora eu posso fazer essa divisão. 6 dividido por 3 dá 2. E o índice continua o mesmo, ó. Então, raiz quinta de 2. Ok? Vamos lá. Vamos olhar primeiro a operação e ver o que é que eu tenho. Ok? Eu tenho aqui raiz quarta de 9 sobre 10 vezes raiz oitava de 10 elevado a 6. Aí esse número aqui não tem, é elevado a 6. Erro de digitação, mas é elevado a 6. O que é que acontece? Vamos lá. Eu tenho aqui uma multiplicação de raízes, só que nessa multiplicação de raízes os índices são diferentes. Eu preciso deixar os índices iguais. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com índice menor. O 8, eu posso transformá-lo em 4. O que eu faço para transformá-lo em 4? 4 é a metade de 8. Então, eu posso dividir em duas partes. Quando eu divido 8 por 2, vai dar 4.
E ele vai ficar com o mesmo índice. Muito bem. Mas se eu faço isso aqui no índice, olha aqui, eu tenho que olhar essa raiz agora. Se eu vou fazer a divisão por 2 desse índice 8, eu preciso fazer também a divisão do expoente pelo mesmo valor 2, ok? Aí vai ficar dessa forma, né? 8 dividido por 2 e 6 dividido por 2. Para quê? Eu vou fazer a divisão porque eu quero deixar esse índice igual a esse. Não importa o expoente, o que importa são os índices, que eles precisam ser o mesmo para aplicar a propriedade. Então, ao dividir 8 por 2, isso aqui eu vou repetir. 8 por 2 vai dar 4. E 6 por 2 vai dar 3. Então, fiquei com a raiz quarta de 9 sobre 10, vezes a raiz quarta de 10 elevado a 3. Se você observar, 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Ou então, quando a base é 10, aqui é 3, você repete 3 zeros. Pronto. Aí, o que é que acontece? Esse aqui eu repeti, não mudei não. Observe, raiz quarta de 9 sobre 10 vezes raiz quarta de 1000. Aqui eu tenho uma multiplicação de raízes de mesmo índice. Ó, agora, os índices são iguais. Se eu tenho uma multiplicação, elas estão separadas, eu posso juntar tudo em uma mesma. Então, vai ficar raiz quarta, que continua o índice igual, de 9 vezes 1000 sobre 10, dividido por 10. E aqui eu realizo a operação. 9 vezes 1000 dá 9.000. E 9.000 dividido por 10 dá 900. Não esqueçamos que o índice permanece até o final. Ele só muda quando a gente faz algum procedimento, como eu fiz aqui, para transformá-lo em 4, ok? Então, o que é que acontece? Eu tenho raiz quarta de 900. Eu tenho o mesmo radicando. Mesmo um único radical. Poderia terminar aqui. Professora, e se eu quisesse ampliar? Eu tenho raiz quarta de 30 elevado a 2. 30 elevado a 2 porque 30 vezes 30 dá 900. E se eu tenho 30 vezes 30, eu tenho 30 duas vezes. Então, 30 elevado a 2. Ok? Aí eu tenho raiz quarta de 30 elevado a 2. Eu posso simplificar esse índice. Como? Como eu vejo que 4, que é o índice, o expoente 2, os dois não dá para dividir por 2, ó, aqui, ó. Então, eu vou dividir os dois por 2 e simplificar essa raiz. Então, aqui eu vou fazer o 4 que está aqui, vou dividir por 2, que vai dar 2. O radicando permanece o mesmo, observe. Eu vou pegar esse 2, vou dividir por 2. Já que eu divido um por 2, tem que dividir o outro por 2. 2 dividido por 2 dá 1, então nem precisa colocar. Então, na verdade, aqui tem uma raiz quadrada de 30. Raiz quadrada de 30 é a mesma coisa que raiz de 30. Se não aparece o 2, o índice é 2. E se não aparece 1, o expoente é 1. Então, pode ficar simplesmente raiz de 30. Vamos observar aqui. Esse daqui eu tenho uma multiplicação de raízes. Multiplicação de raízes. Professora, mas só que eles têm índices diferentes. Esse daqui é 6. Esse aqui que não tem é 2. E esse daqui é 3. Os índices são diferentes. Professora, como é que eu faço? Usando a propriedade para deixar esses índices iguais. Ora, eu posso deixar todos iguais a 6. Eu acho que fica mais fácil, porque 2 e 3, eles são divisores de 6. 6 é múltiplo de 2 e de 3. Professora, mas como é que eu faço para transformar esse 2 em um 6? Ora, você vai ter que usar ou multiplicação ou divisão. Como 6 aqui é maior do que 2, eu vou usar multiplicação. Então, vai ser 2 vezes quanto?
2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar o quê? 6. Ah, professora, mas não pode multiplicar só 1. Tem que multiplicar o expoente também. E ele não tem expoente? Ora, se não tem expoente, expoente é 1. Eu vou ter que multiplicar também por 3. Assim, esse aqui eu vou repetir, porque ele já tem o índice 6. E aqui eu vou multiplicar o 2 por 3 e o expoente 1 por 3. Ok? Então, esse aqui que está de vermelho é o que eu modifiquei. Professora, e como é que eu faço para deixar esse 3 igual a 6? Olha, eu posso usar a multiplicação. Então, eu vou multiplicar por quanto, professora? Por 2. Por quê? Porque 3 vezes 2 vai dar 6. Mas se eu multiplico o índice, eu também tenho que multiplicar o expoente. Professora, e como eu não tenho expoente? Ora, o expoente é 1. Quantos números 3 eu tenho? 1. Então, o expoente é 1. Isso aqui, ele não precisa aparecer. Então, eu vou ter que pegar esse 1 e multiplicar também por 2. Por que por 2? Porque eu estou multiplicando 3 por 2 para ficar igual a 6. Então, eu tenho que multiplicar também o expoente por 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2 e 1 vezes 2. E agora? Esse já tem aqui a raiz sexta de 5 e agora transformar esse outro em raiz sexta. Isso, 2 vezes 3 dá 6, ó. Raiz sexta de 5, raiz sexta de... Aí 1 vezes 3 dá 3, de 2 elevado a 3. Estamos fazendo passo a passo. Então, aqui eu transformei esse índice, que era 2. Não aparecia 2, mas era 2, em 6. Como, professora? Multiplicando o índice e multiplicando o expoente pelo mesmo número que foi 3. E quando não aparece o expoente é 1. Pronto. Então, aqui eu transformo também essa raiz cúbica em raiz sexta, multiplicando o índice 3 por 2. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, aqui eu vou ter 6, 6, 6, 6. E aí, aqui, como eu multipliquei aqui por 2, eu tenho que multiplicar o expoente por 2. E quando eu não tenho, o expoente é 1. Então, 1 vezes 2 dá 2. Professor, e agora como é que eu faço? Vamos lá. Já que a raiz sexta, índices são iguais, eu posso juntar esses valores. Aqui tem a raiz sexta de 5. Raiz sexta de 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, eu tenho raiz sexta de 8. E aqui eu tenho raiz sexta de 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que vai dar 9. Pronto, eu já transformei isso aqui. Primeiro em índices iguais. E agora eu resolvi as potências existentes nas raízes. Então, aqui eu tenho raiz sexta, sexta de 5 vezes a raiz sexta de 8 vezes a raiz sexta de 9. Então, eu vou multiplicar os radicandos, porque as raízes são iguais. Então, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 9 vai dar 360. Eu posso fazer direto ou posso fazer passo a passo, como eu fiz aqui, ok? Lembrando que o índice precisa ser colocado até o final. Professora, essa daqui está meio diferente, eu nem consegui responder, mas vamos lá. Eu tenho a raiz quarta de 4 vezes a raiz da raiz da raiz de 7. Pronto. O que é que eu preciso fazer? Veja, eu nem vou mexer muito aqui nessa raiz de 4, mas aqui eu preciso resolver. Eu tenho a raiz da raiz da raiz. Então, aqui o índice é 2, só que ele não aparece. Aqui o índice é 2, também não aparece. Aqui também é 2. Eu chamo de raiz quadrada. 7. Então, se eu tenho raiz de raiz, eu multiplico os índices. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. E repito radicando. Então, quando eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, eu vou ter raiz oitava de 7. E aqui eu tenho raiz quarta de 4. Então, vamos tentar resolver, porque eu tenho uma multiplicação de raízes. Só que eu olho, os índices são diferentes. Se os índices são diferentes,
eu posso deixá-los iguais. Então, eu posso fazer o quê? Transformar o 4 em 8, ou então o 8 em 4. Vai ficar mais fácil transformar o 4 em 8. Eu vou usar aqui a multiplicação. Então, eu vou pegar o 4, para ele se transformar em 8, ele é o dobro. Se é o dobro, eu multiplico por 2. Então, eu vou multiplicar 4 por 2. E o expoente, professora, que nem aparece. Quando não tem, é 1. Se você multiplicou o índice por 2, tem que multiplicar o expoente também por 2. Então, esse aqui já resolvi. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz oitava de 7. Então, aqui vai ficar raiz oitava de 7. E aqui eu vou multiplicar. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, transformei o índice em 8. E o expoente em 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar raiz oitava de 4 elevado a 2 vezes raiz oitava de 7. Pronto. Agora, eu continuo com uma multiplicação de potência de mesmo expoente, de mesmo índice, ou de uma potência, não, uma raiz de mesmo índice. O que é que eu faço? Eu posso resolver essa potência. 4 elevado a 2 dá 16. Não é isso? E depois é só multiplicar os radicandos. 16 vezes 7, que vai dar 112. Até a próxima.